Olá, boa tarde, seja bem-vinda e bem-vindo. Espero que esteja tudo bem com você. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo aqui no Redação Hit. Tati, eu começo falando dos Correios que anunciaram um plano para reverter a crise e revela empréstimo de 20 bilhões de reais até o fim do mês. Após 12 trimestres consecutivos de prejuízo, a nova gestão dos Correios aprovou um plano de reestruturação para garantir liquidez e manter o seu papel como operador nacional de logística. A proposta, que foi aprovada nesta quarta-feira, envolve 3 eixos principais: recuperação financeira, consolidação do modelo e crescimento estratégico. E para alcançar essas metas, a empresa informou que deve concluir até o fim de novembro a captação de 20 bilhões de reais com um consórcio de bancos. Além disso, para atingir as metas definidas, os Correios esperam, nos próximos 12 meses, realizar ações como um programa de demissão voluntária e redução de custos de planos de saúde, reestruturação de rede de atendimento e monetização de ativos e venda de imóveis. Apesar dos cortes e das mudanças, a estatal reafirma que a universalização dos serviços postais é compromisso estratégico e social inegociável. Mesmo com o déficit líquido de 4,5 bilhões de reais, só no primeiro semestre de 2025, os Correios destacam que são o único operador apto a atender todos os municípios do país, inclusive os de difícil acesso. A aposta agora é que a execução do plano permita reduzir o déficit em 2026 e voltar a gerar lucro em 2027. E faltando poucos dias para Black Friday, sites falsos de lojas famosas estão circulando na internet. Por isso, é importante ficar atento para não cair em golpes. Você sabe dizer qual das duas é a página oficial e qual é a falsa? Ambas se apresentam como sendo da Shopee. E essas outras duas, com o nome da Avan? Qual é a verdadeira e qual é a falsa? Essas páginas começaram a circular na internet faltando uma semana para a Black Friday. A descoberta foi dos pesquisadores da empresa de segurança digital Ezet, que notaram pontos estranhos nessas páginas falsas. Mas pequenos detalhes revelam a realidade. Por exemplo, lojas com nomes muito parecidos, links que não levam a lugar nenhum e urgência nas vendas com contagens regressivas, quantidade limitada de produtos e mensagens escritas últimas unidades pressionando o consumidor a comprar mais rápido. E produtos chegando com desconto de até 70%, pagamento somente via Pix. E o design do site é praticamente igual ao site das lojas oficiais. A especialista em cibersegurança Priscila Meyer contou quais são os riscos mais graves de quem cai em um golpe online durante a Black Friday. Mas é basicamente o risco financeiro de você perder o seu dinheiro, não receber o produto e de ter os seus dados roubados. Sim. E quais sinais os consumidores devem ficar atentos quando fizerem compras online? Eu diria que são 3 principais sinais, né? Primeiro é verificar o endereço, aquele endereço que aparece, que a gente chama de URL, né? Que aparece do site. Normalmente você tem que verificar se esse endereço é um endereço mesmo conhecido, né? Às vezes ele tem alguma alteraçãozinha muito simples. Então o que a gente recomenda é nunca você clicar numa mensagem que você recebeu com a promoção. Vai direto no navegador, digita o nome do site e entra, porque pode ter alguma coisinha ali, né, uma mudança de uma letra. A principal dica para evitar cair em golpes é cautela. Os golpistas se aproveitam justamente do desejo de comprar do cliente, da ansiedade pelo produto e criam ofertas tentadoras. Por isso, a especialista em cibersegurança afirma que é nos detalhes que o consumidor pode descobrir o que é ou não golpe. Uma dica de ouro, normalmente para você se proteger, né, e verificar se a loja é legítima, é sempre você ver a reputação da loja, né, em sites como, por exemplo, o Reclame Aqui. Então, sempre entre no Reclame Aqui, dá uma olhadinha ali na reputação, entra no Google, pesquisa ali o nome da loja, coloca lá o nome da loja, reclamação,
nome da loja é confiável, porque se já tiver alguma coisa, alguns golpes anteriores, né, as pessoas vão lá e colocam isso nos sites especializados. Um outro golpe é você entrar na rede social, ver lá um perfil novo, uma oferta assim, que sempre é aquela oferta que nunca acontece, né? iPhone com 70% de desconto não existe, né? Fugir dessas coisas. Mas se você vê um perfil novo, né, um perfil de uma rede social oferecendo algum produto, vai verificar há quanto tempo tem esse perfil, verifica no Reclame Aqui se existe realmente uma reputação ali daquela loja e fugir de lojas que você realmente não conhece e não acha nada sobre ela, principalmente quando você vê o CNPJ ou o perfil criado muito recentemente. E uma lei polêmica vai entrar em vigor no ano que vem. As pessoas terão que pagar para entrar na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, uma espécie de pedágio para os turistas. E o Anderson Nascimento traz as informações. A partir de janeiro de 2026, turistas que visitarem Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro, passarão a pagar uma nova taxa municipal. A medida valerá tanto para a área continental quanto para a região insular, que inclui Ilha Grande, o destino mais procurado do município. O valor varia de acordo com o local visitado e o período de permanência. Pelo novo modelo, visitantes que ficarem até 7 dias em Ilha Grande terão que pagar R$ 95. O acesso à ilha, feito exclusivamente por embarcações como lanchas e traineiras, permanece inalterado, mas a taxa deverá ser quitada antes do embarque ou no momento estabelecido pela futura empresa responsável pela operação. O anúncio provocou reação imediata de moradores, comerciantes e representantes do setor hoteleiro de Ilha Grande, que temem queda no movimento turístico e encarecimento da estadia. Eles afirmam que a cobrança pode fazer com que visitantes escolham outros destinos do litoral brasileiro. A gestão do prefeito Cláudio Ferretti defende a iniciativa, alegando que os recursos serão aplicados em ações de preservação ambiental, saneamento básico, segurança e melhoria de serviços públicos voltados a moradores e turistas. O processo de licitação para definir a empresa que administrará a cobrança ainda está em fase de elaboração e os detalhes sobre formas de pagamento e fiscalização serão divulgados posteriormente. A lei que institui a taxa prevê isenção para moradores de Angra e parentes de até 2º grau, além de crianças até 12 anos e pessoas acima de 60 anos. Turistas que comprarem pacotes até 31 de dezembro de 2025, com viagem marcada até julho de 2026, também não serão cobrados. A prefeitura destaca que a prática é adotada em outros destinos populares, como Jericoacoara e Fernando de Noronha. E um caso inusitado envolvendo relações no ambiente de trabalho acabou chegando à Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul. Um funcionário processou a loja onde trabalhava porque os colegas não cantaram parabéns no aniversário dele. E os detalhes com Guilherme Souza. Um aniversário que virou caso de justiça. Em Passo Fundo, na região norte do estado, um ex-funcionário de uma loja alegou ter sofrido assédio moral porque, segundo ele, os colegas não cantaram parabéns no dia do aniversário dele, algo que seria tradição na empresa. Na ação, o trabalhador pediu a rescisão indireta do contrato e indenização por danos morais. A Justiça do Trabalho analisou o caso e entendeu que não havia provas de discriminação e negou os 2 pedidos. Agora, o processo segue em segunda instância. No fim das contas, faltou o parabéns para você, mas sobrou trabalho para a Justiça. E um jogo de smartphone desenvolvido no Brasil vem ajudando crianças com câncer a lidarem com o tratamento. O jogo se baseia em conhecimento sobre a doença, tratamento e efeitos colaterais. Piratas das Estrelas é um jogo de perguntas e respostas que foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, para ajudar crianças com leucemia a compreenderem melhor o tratamento da doença. Cada desafio do jogo significa uma etapa dos protocolos do tratamento, que costuma ser prolongado e agressivo. A ideia é fazer com que, ao mesmo tempo em que jogam e se divertem, as crianças comecem a entender o que de fato que está acontecendo com o próprio corpo. E mesmo sendo um jogo de perguntas e respostas, quem participa não é penalizado, não perde. Recebe as respostas certas com uma orientação para corrigir a informação. Ao invés de sentir uma derrota,
ganha informações importantes que podem até ajudar quem está com câncer a enfrentar melhor a doença. Sem lamentações. A previsão é que o jogo seja disponibilizado de graça para quem utiliza o sistema Android de computação a partir de fevereiro do ano que vem. A expectativa é ampliar o jogo para outros sistemas operacionais e firmar parcerias para que o Piratas das Estrelas passe a ser adotado em escolas e hospitais. E veja a seguir, no Aquário de São Paulo, a primeira ursa polar nascida na América Latina completou 1 ano essa semana. E ainda, um homem percorreu 11 estados e um total de 12 mil quilômetros de bicicleta após superar um câncer em estágio terminal. Nós voltamos já. Estamos de volta, como é bom estar com você e fique bem informado aqui com a gente. E a presidente da COP30 apresentou o esboço sem qualquer referência à redução de combustíveis fósseis. O rascunho do texto final ignorou o carvão, o petróleo e o gás natural. Sem esse plano, 29 países pediram a revisão imediata do texto. Os novos rascunhos da COP30 foram divulgados na madrugada desta sexta-feira em Belém e geraram forte reação entre delegações e organizações ambientais. Os documentos deixaram de fora qualquer menção ao fim dos combustíveis fósseis, tema tratado como prioridade desde o início da conferência. Os textos foram publicados após a retomada das negociações, suspensas na quinta-feira por causa de um incêndio na área azul da COP. A versão divulgada reúne diferentes temas do chamado Multirão, bloco criado para tratar de assuntos mais complexos que estavam fora da agenda original. Entre eles estão financiamento climático, adaptação, mecanismos de mercado de carbono e transição energética. Esta última, que incluía a proposta de um mapa global para a redução gradual de combustíveis fósseis, acabou sendo retirada. A presidência da COP e o governo brasileiro haviam defendido que o texto apresentasse um roteiro mínimo para essa transição. A primeira versão, ainda nesta semana, mencionava esse plano como 2 possibilidades, sendo encontros técnicos e reuniões ministeriais. Mas as negociações elas não avançaram e o trecho ele saiu do novo rascunho. Agora, o documento apenas reconhece que a transição para diminuir emissões é inevitável sem indicar caminhos ou prazos. A retirada gerou críticas de países como França, Alemanha, Reino Unido, Colômbia e Bélgica e enviaram uma carta conjunta afirmando que não apoiam um resultado final sem um mapa do caminho para abandonar combustíveis fósseis. Organizações ambientais classificaram o pacote como insuficiente e cobraram que o texto ele seja devolvido para revisão. Outros rascunhos divulgados tratam de temas como transição justa, que reforça a necessidade de apoio financeiro e capacitação para países em desenvolvimento, mitigação com foco em ampliar ações nessa década, adaptação que alerta para o baixo volume de recursos disponíveis e perdas e danos, que detalha avanços no fundo criado para apoiar países mais vulneráveis. Também houve críticas de municípios que participam da coalizão C40, que defendem maior presença de governos locais nas decisões climáticas da COP. Os textos ainda serão submetidos às plenárias e podem ser rejeitados ou alterados até todos os países chegarem a um consenso. A expectativa é que a versão final dos documentos seja anunciada até o encerramento da COP30. A presença de temas sensíveis e também disputas políticas devem manter conversas intensas até os últimos momentos da conferência. Cada vez mais os motoristas e a população de São Paulo estão respirando a morte. É a cidade mais poluída do mundo e a única com ar insalubre para todos. Um estudo global realizado pela primeira vez no Brasil mediu as emissões reais de carros e caminhões responsáveis por grande parte da poluição na região metropolitana. O estudo foi realizado pela The UN Urban Emissions, que contou com diversas parcerias, entre elas com a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. A pesquisa revelou que as emissões de mais de 7 milhões de carros que circulam pela região metropolitana de São Paulo muitas vezes excedem os limites de poluição estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde.
Entretanto, a CETESB afirma que em quase nenhum lugar do mundo os países respeitam a referência de qualidade do ar da agência da ONU. No entanto, o ar da região metropolitana apresentou melhorias nas últimas décadas, embora ainda haja muito a ser feito. O estudo recomenda a retirada gradual de veículos mais antigos de circulação por meio de programas de sucateamento e incentivos fiscais para substituí-los por veículos elétricos a bateria a longo prazo. A pesquisa também revelou quais são os tipos de veículos que mais poluem. Os táxis e carros de aplicativo emitem mais do que os carros particulares, devido à grande demanda pelo serviço, o que representa quase 30% a mais em emissões em comparação aos automóveis de passeio. Os caminhões de carga urbana também poluem 30% a mais do que os caminhões comuns. O estudo também apontou que existem diversas formas de desincentivar os motoristas a usarem veículos mais poluentes e incentivar o uso de veículos menos poluentes. Uma das estratégias seria, na hora de comprar o carro, ou reduzir o uso diário do veículo. Londres foi citada como referência, pois aplica multas altas para proibir o uso de veículos mais poluentes em áreas urbanas específicas. Paralelamente, é possível adotar incentivos financeiros para acelerar a substituição da frota, como a taxação de veículos poluentes, para subsidiar a compra de veículos limpos. Na cidade de São Paulo, algumas políticas já estão em vigor, embora ainda sejam frágeis, como o rodízio de veículos, a redução da circulação de caminhões e a isenção de IPVA para veículos limpos. A pesquisa também sugere a retirada obrigatória de circulação de veículos mais antigos. No entanto, segundo o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, a lei ainda não proíbe, mas estabelece parâmetros para a fiscalização das emissões e, caso seja desrespeitada, pode resultar em multa e retenção do veículo para a regularização. E no Aquário de São Paulo, a primeira ursa polar nascida na América Latina completou 1 ano esta semana. A jovem ganhou um corpo bem definido para a espécie, o que inclui vários quilos a mais e, como é comum nessa idade, encanta quem vê. Nesta semana, a primeira ursa polar nascida na América Latina completou 1 ano de idade. Nur, que em árabe significa luz, de fato veio para iluminar a consciência dos brasileiros sobre a preservação dos ursos polares. No dia 17 de novembro, a não tão pequena Nur fez seu primeiro aniversário. A ursa polar, que nasceu com apenas 400 gramas, hoje já pesa incríveis 93 quilos e mede aproximadamente 1,70 m de altura. Lá dentro, ainda meio preguiçosa, a Nur só observava de fora da água sua mãe, Aurora, mergulhando e se refrescando na água que tem a temperatura ideal para elas, cerca de 16 graus. Já do lado de fora, cada movimento que as ursas faziam gerava uma pausa total nos visitantes do Aquário de São Paulo, e todos os olhares se fixavam na beleza daqueles animais. Em meio a discussões climáticas recentes da COP30, que acontece em Belém, para o Everton Lemos, que visitava o aquário com suas filhas, ter a Nur no Brasil de fato gera uma preocupação nacional no cuidado ao meio ambiente e também na preservação da espécie. Acho que toda a nação tem que ter esse cuidado, né? Essa preocupação com o meio ambiente, né? Cada vez mais você vê que está acabando e é uma tristeza, né? O futuro não vai conhecer esses animais, né? Acho que é importante, mas devido às crianças não conhecer, não ter o contato com esse animal aqui no Brasil, né? Então acho bem bacana ter essa oportunidade aqui em São Paulo. Desde que nasceu, Nur jamais foi separada de sua mãe, mas por questões biológicas não poderá conhecer seu pai, o peregrino, como conta a veterinária. Biologicamente, o filhote não tem o convívio paternal, que seria do peregrino. Então, hoje a gente segue as mesmas diretrizes, então a Nur não reconhece o peregrino como pai e o pai também não reconhece a Nur como um filhote dela. E para comemorar o aniversário de 1 ano da Nur, essa turminha respondeu qual presente gostaria de dar para o aniversariante. Você sabia que foi aniversário dela essa semana? Sim. Qual presente você daria para a Nur, se você pudesse? Um peixe. Um peixe? Você acha que ela ia gostar? Sim. E você daria qual presente para ela? Um brinquedo que ela gostasse. O que você acha que um urso polar gostaria de ganhar? Irmã. Uma
irmã, verdade. E para quem ficou curioso e quer conhecer a Nur e também a sua mãe, a Aurora, o Aquário de São Paulo fica aberto de segunda a domingo, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. E olha só essa história. Um homem percorreu 11 estados, um total de 12 mil quilômetros de bicicleta e com uma cachorra, após superar um câncer em estágio terminal. E quem vai contar os detalhes é a Michele Veiga. Desistir, persistir e agradecer. É isso que um catarinense está fazendo após vencer o diagnóstico de câncer. Isso mesmo, o Jefferson Delgado, que tem apenas 40 anos, foi diagnosticado há cerca de 2 com linfoma não-Hodgkin. E ele acabou superando a doença depois do tratamento. E para agradecer essa cura, ele resolveu motivar outras pessoas a praticarem atividade física através do ciclismo. Só que não foi só uma voltinha no quarteirão, não. Ele resolveu percorrer o Brasil e bem acompanhado, com a sua cachorrinha de 10 anos de adoção na garupa. Ele agora saiu de Blumenau no dia 23 de julho desse ano e já está na Bahia, fazendo essa passagem por cidades e levando essa bandeira do diagnóstico precoce contra a doença. O câncer, a gente sabe, se diagnosticado precocemente, tem aí em alguns dos seus casos até 90% de chance de cura. Então, portanto, é muito importante prestar atenção nos primeiros sinais da doença e, é claro, também em algumas mudanças do seu dia a dia, no corpo, falta de apetite, desequilíbrio, alguma alteração, emagrecimento muito rápido. Então, tudo isso chama a atenção para o diagnóstico precoce. Ele está percorrendo essa jornada aí, já tem mais de 12 mil quilômetros e 11 estados visitados. E está com milhares de seguidores na internet. Hoje são 48 mil pessoas que acompanham a trajetória através do @ociclistaviajante. E aí ele conta toda a sua aventura. Aí o Jefferson, que está percorrendo e conhecendo o Brasil através do ciclismo e pregando, claro, a saúde para todos nós. Esta edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um excelente fim de sábado e um ótimo domingo. Forte abraço, até mais. Tchau.